E turma, espero que todos estejam bem, tá? Bora para mais essa aulinha show de bola, porque hoje o conteúdo, galera, é o que a maioria gosta, sobre o Candle Start, como que ele é, como que você identifica, como que você vai considerar ele, tá? E por que que ele é um Candle Start, certo? Mas para começar aqui, vocês têm que entender como que um candle funciona, porque o Candle Start, pessoal, ele é uma reversão na tendência dos candles, tá? Então, por isso você tem que entender que um candle, ele é uma tendência, tá bom? Então, bora lá aqui para a aulinha, ó. Lembrando que o Candle Start, ele vai ser considerado somente em pontos relevantes do gráfico. Então, você precisa fazer toda uma análise para ver onde é que você vai operar, qual tendência você vai operar, para depois você poder pensar o que você vai fazer, entendeu? E onde é que você vai esperar o Candle Start, porque só vai ser considerado em regiões relevantes. Então, bora lá. Se você tirou o zoom do gráfico, a primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o zoom do gráfico para você identificar a tendência do gráfico, tá? Então, você tirou ele, começou a desenhar tops e fundos, você já vai começar a identificar. Olha, começou a identificar, certo? Então, fez isso aqui, você já identificou que o topo é esse, tem esse fundo aqui, tem esse outro fundo aqui. Então, o topo que a gente tem de referência é esse. Então, onde que a gente vai esperar o melhor tipo de candle de start? Nessa região, né? Então, se você tiver paciência e esperar o mercado chegar nessas regiões, ó, perto do topo, porque se você identificou isso aqui e o mercado anda em ondas, tá? Fazendo pullback, depois ele volta a cair, aí faz o pullback, volta a cair. Você vai conseguir obter resultados positivos aqui no day trade, tá bom, pessoal? Então tem que ter paciência e disciplina para esperar nas regiões corretas. Mas como que funciona o Candle Start? Ele, como vocês já identificaram que aprenderam, né, no caso, que o candle ele é uma tendência, aí vai entrar agora o Candle Start, olha. Ó, ele chegou na região relevante aqui, foi até onde eu vendi. Eu vendi aqui hoje, bem aqui na Asa da Mosca. Para quem tá lá no grupo do Telegram, vai ter visto, tá bom? Que eu mandei a foto lá. Então, se você pegar a técnica e se refinar, você vai conseguir pegar exatamente como eu peguei. Mas olha só, eu já sabia que aqui era o ótimo ponto para poder vender exatamente por causa desse movimento aqui, ó. Movimento maior, isso aqui era tendência de baixa, isso aqui seria o topo mais baixo. Então aqui era o melhor ponto possível para o mercado voltar a cair. Então é nesse ponto relevante que a gente vai esperar um candle de start. Anotem aí, pessoal. Ó, vou até escrever aqui para vocês. Depois eu vou explicar certinho, vou desenhar como que é um candle de start, ó. Ó, deixa eu desenhar aqui, pegar, ó. O candle de start só é válido em pontos relevantes do gráfico. Pronto, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O candle de start só é válido em pontos relevantes do gráfico, tá? Então, onde é que vai ser? Se eu tô querendo vender, eu quero vender o mais próximo possível aqui do topo, tá? Se eu quero vender, ou teste de fundo, teste de LTB, são pontos estratégicos onde o preço pode segurar. Mas o melhor ponto para eu pensar é vender perto do topo, tá bom? Se eu quero comprar, perto do fundo, tá? Suporte e resistência, tá bom, pessoal? Então, bora lá para como que funciona o Candle Start. Como vocês já entenderam na primeira aula aqui da lista, o candle ele é uma tendência. Se você não entendeu ainda, volte lá na primeira aula do que é um candle, você vai entender, aí você vai entender perfeitamente essa aula aqui. Mas eu vou dar uma explanada aqui no que é um candle e por que esses outros candles são candle de start, tá bom? Olha só, vou dar esse exemplo aqui, ó, do candle de start aqui na região estratégica, ó. Foi esses candles aqui, ó. Certo? Tá vendo esses candles aqui, ó? Tem esse aqui que fez uma máxima, tá bom? O mercado foi subindo aqui, você vai marcando os candles de referência. É muito importante você saber marcar os candles de referência para poder dar o candle de start, certo? Como é que eu vou marcar esses candles de referência, Vinícius? Quando ele for fazendo novas máximas, se eu quero vender, ele vai renovando, ó. Ele subiu esse verdinho aqui, esse aqui é o candle de referência. Tem que romper ele para dar o candle start. Romper que eu falo é dar um start aqui assim, ó.
Um candle aqui assim, ó. Certo? Aí vai dar o start. Mas enquanto não fizer isso, se ele for renovando máximas, ó, a máxima aqui, esse aqui renovou, então ele vira o novo candle de referência, esse vermelhinho, tá vendo? Esse verdinho renovou a máxima, então ele virou o novo candle de referência para dar o candle start. Aí você vai marcando desse jeito aqui, ó, topo e o fundo dele, tá? Muito importante você marcar dessa maneira aqui, tá bom? Ó, aqui esse vermelhinho aqui foi inside candle, não foi um start, né? E esse aqui renovou a máxima, então ele voltou a ser um de referência, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, para dar o start, tem que romper ele. Esses outros aqui, tudo inside candle. Tudo que está dentro do candle de referência aqui, ó, pessoal, oscilando aqui, seria como se fosse uma consolidação nessas tendênciazinhas dos candles, ó. Tá vendo? O topo é esse, o fundo é esse, tá? Então, qual foi o que deu start? Foi esse vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Que rompeu o fundo dele. Tá vendo? Mas agora, por que ele deu start? Qual é a lógica desse candle ser o start? Aí é que entra aquele detalhe das tendências dos candles, galera. Olha só, se você for desenhar o vermelho, o verdinho, que é o de referência, e o vermelho, você vai entender que essa tendência dos candles foi revertida a partir desse momento aqui, ó. Ela foi revertida para queda. Então, se uma tendência maiorzona, ó, se essa tendência grandona aqui for voltar a cair, se isso aqui for, ó, o mercado estava em pullback. Se ele for voltar a cair a partir daqui, qual vai ser o primeiro ponto que vai reverter para ele poder dar essa pernada aqui? Olha só o detalhe, galera. O bizu, anotem aí. Qual vai ser o primeiro ponto? Qual vai ser o primeiro ponto que o mercado vai te mostrar que ele vai reverter e vai voltar a cair? Vai ser nesse mini movimento dos candles. Aí é que entra o start no ponto estratégico do gráfico, tá bom? Ó, então ele já estava no ponto estratégico, né? Para ser o topo mais baixo, no movimento maior. Chegou aqui e foi revertida a tendência. Aqui é que está o detalhe, ó. O que é um candle de start? Agora que você vai aprender, ó. Vou desenhar a tendência desses dois candles. Os que tá aqui dentro, pessoal, você não considera porque é inside candle, é consolidação ali. Então é topo e fundo. Topo é esse e o fundo é esse. O que está aqui dentro não importa. Aí depois esse aqui importa que foi o candle start porque ele renovou a mínima, né? Eu vou desenhar primeiro esse candle aqui, pequeno, com pavio aqui, né? Quase não tem cor, mas ele é um de referência, tá vendo? Ó? Ele tem uma corzinha verde. Então vou desenhar ele, ó. Ele abriu aqui, fez uma mínima, subiu e fechou aqui, tá vendo? Ó? Então, ele abriu aqui, fez uma mínima, foi lá em cima, voltou e fechou bem aqui, ó. Fundo, topo, certo? Então, para reverter uma tendência aqui, tem que romper o fundo, né? Se eu quero vender, o mercado está subindo, ó, tá subindo, certo? Então, se eu quero vender, ele tem que reverter primeiramente nessa tendência dos candles aí, ó, que vocês estão vendo. Certo? Aí o que aconteceu aqui foi inside candle, ó, tudo inside candle. Então ficou assim, ó, o mercado ele ficou assim, tá? Então tá dentro do fundo e dentro do topo, ó. Então por isso você tem que identificar, você tem que aprender a analisar a tendência dos candles. Não precisa saber padrão, precisa saber o que o candle tá te dizendo, certo? Aí o que aconteceu aqui logo em seguida, que esse vermelhinho aqui, ó, ele abriu, né? Ele abriu bem por aqui. Então ele abriu bem por aqui assim, ó. Um topinho aqui. Voltou, ó, rompeu o fundo, voltou e fechou aqui. Então, olha o movimento que fez. Fez isso aqui, voltou, ó, aí veio até aqui, fez isso aqui, tá? Isso aqui deixou um topinho mais baixo, ó. Deixou um topinho mais baixo aqui, veio, rompeu o fundo, ó, rompeu o fundo, certo? Tá entendendo, pessoal? Aí ele voltou e deixou um topo mais baixo, certo? Um topo mais baixo seguindo aqui assim, ó. Tá vendo? Um topo mais baixo. Certo, pessoal? Então, esse é a lógica do candle start. Ele vai te mostrar o lado que ele vai reverter essa tendênciazinha dos candles quando ele chegar em pontos estratégicos. Aí, quando dá esse start aqui, para que você vai marcar essa zona aqui, ó? Quando ele dá o start aqui, você vai tentar entrar por aqui por dentro, dessa zona do candle de referência. Show, pessoal? Apliquem esse bizus aí, ó. Se você esperar para analisar, ó, fizer isso aqui, ó, coisa simples, galera. Faça o simples, ó. Tirou o zoom do gráfico, identificou tendência, ó, identificou tendência. Ah, você tirou o zoom do gráfico aqui, fez isso aqui, foi, ó, pá, ó. Identificou a tendência, eu já sei que o mercado tá de baixo, então eu quero vender. Onde é que eu quero vender? Ah, eu marquei o topo aqui, então
o ótimo ponto para eu vender é por aqui, porque eu coloco stop técnico aqui. Só vai me stopar se o mercado for reverter. Se ele não for reverter, ele vai me dar um gain desse tamanho aqui, certo? Se ele não for reverter, ele vai me dar um gain desse tamanho. Então é um ótimo ponto você esperar um candle de start, certo? Apliquem, que vai dar certo. Ó, então ele chegou aqui no ponto estratégico, aí foi e reverteu a tendência dos candles, que é o primeira tendência que ele tem que reverter. Depois ele vai reverter as outras e as outras. Olha só como é que tá bisurado o conteúdo, galera. Isso vocês aprendem muito nos ao vivos. Ó, olha só. Ó, se você aplicar isso aqui, você vai entender, tá? Ah, chegou aqui no ponto estratégico, ele foi e reverteu a tendência, olha só. Reverteu a tendência, depois ele tem que reverter essa outra tendência aqui, ó. Tá subindo. Depois ele tem que vir aqui, reverteu a primeira tendência dos candles, agora ele tem que vir aqui e reverter essa aqui. Que aí ele vai continuar o movimento maiorzão, que é exatamente o que está acontecendo aqui agora, pessoal, ó. Se você for considerar essa tendência aqui, ó, ele fez isso aqui, pá, esse aqui foi um rompimento muito zoado, né? Aí ele voltou, rompeu o fundo, ó. Então provavelmente ele possa voltar aqui, que mesmo assim ainda está pensando em venda, acreditando no movimento de queda para vir romper todos esses fundos, certo, pessoal? Então, relembrando, o candle de start você vai esperar só em regiões estratégicas, tá bom? Quais regiões? Teste de topo aqui, certo? Teste de fundo rompido, ó, teste de fundo rompido, seria aqui, ó, topo mais baixo, LTB aqui, se o mercado reverter por aqui, tá bom? Como é que eu compro? Ah, você pode fazer os testes aqui de ombro, cabeça, ombro também, é muito bisurado, tá? Teste de fundo duplo, né? Seria teste de topo rompido. Então, são nesses pontos que você vai esperar um candle start. Se o mercado fizer só assim, ó, se você desenhar isso aqui, fizer isso aqui, pá, caiu. Você marcou esse topinho aqui. Aí o mercado faz só isso aqui, ó, e dá um start aqui. Isso não é start, pessoal. Start não acontece em qualquer lugar. Se você for procurar start em qualquer lugar, ele vai acontecer o tempo todo. Start só é considerado em pontos estratégicos do gráfico. Certo, pessoal? Comecem a aplicar isso aqui que vai ser show de bola. Tá bom? Então é isso aí. Deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto. Um forte abraço aí e fiquem com Deus.